a sua Bíblia no livro da Epístola de Paulo aos Efésios. Mais precisamente no capítulo 3 de Efésios, nós vamos ler a partir do verso 1 até o 7. Efésios capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1 ao 7. Todos abriram? Amém? Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Você vai estar lendo comigo aqui, preste atenção no conteúdo, e que desde já o Espírito Santo gere uma expectativa no seu coração, do que ele vai comentar, do que ele vai falar nesta noite, amém? Nós queremos que o Espírito Santo fale a palavra que ele mesmo revelou, que ele mesmo inspirou, e que ele mesmo vai iluminar sobre as nossas vidas, amém? Inspiração, revelação e iluminação, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis, enquanto vocês lerem, ele está dizendo assim, quando ledes, porque vocês vão, quando vocês receberem essa carta, quando vocês estiverem lendo, vocês vão entender o porquê que eu escrevi as palavras dos capítulos anteriores. Paulo já está prevendo que eles iam receber a carta, que ele escreveu resumidamente, e que eles iriam ler, e Paulo já está dando a dica, quando vocês lerem, presta atenção, olha lá, pelo que quando ledes, podeis, olha lá, compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. É preciso compreensão e discernimento. Verso 5, o qual, por que compreensão e discernimento? O qual em outras gerações, que não é aquela que Paulo estava escrevendo, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios, que não eram do povo de Deus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O Evangelho se tornou aqui, meus irmãos, a boa notícia de dar espaço para quem não tinha espaço. A boa notícia para você é que um dia, eu e você, nós não tínhamos chance com Deus. O Evangelho de Jesus Cristo abriu a porta. Por isso que ele fala, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, salvação. Entrará e sairá, liberdade, libertação. E achará pastagens, provisão. O Evangelho deu chance para mim e para você, verso 7 terminando, do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Feche seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, esta é a tua palavra. Que o teu Espírito esteja presente neste ambiente, falando ao Espírito, à alma, às afetividades, às emoções, ao centro da existência de cada um dos meus irmãos nesse ambiente, em nome do Senhor Jesus. Toda ingerência do inferno, das trevas, Pai, em nome do Senhor Jesus, bata em retirada deste ambiente. Porque a tua palavra diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor da igreja, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Sim, então Pai, nós estamos aqui submissos ao teu governo, por isso, como diz a tua palavra, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por isso Deus, aqui não tem lugar para o diabo,
Aqui tem lugar para o teu Espírito. Então o Espírito Santo tem a liberdade de se manifestar falando ao Espírito, à mente, ao coração dos meus irmãos. Me use, Pai, como instrumento fácil nas tuas mãos. Eu me submeto a Ti pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, nós estamos aí no meio, quase chegando ao final de uma série de mensagens que tem como tema geral o ser como um pilar, né? Os pilares da nossa identidade em Cristo. Mais um, e começa com esse na verdade. O ser tem a ver com a sua e a minha identidade, a minha e a sua identidade, que forma um corpo que se torna uma igreja. Qual é a ideia aqui de trabalhar? Foi a ideia de trabalhar o livro de Efésios, o capítulo 1, 2 e 3, porque nesses 3 primeiros capítulos, nós temos essa revelação que foi falada por Paulo aqui, porque a mim foi revelado. Revelado o quê? A natureza dessa igreja. Quem é essa igreja? Quando eu iniciei a série de mensagens, há uns 2 domingos atrás, nós vimos nos capítulos primeiros, lá no verso 4, diz assim, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, que Ele nos predestinou, predestinação, nós fomos redimidos, no qual temos a redenção, que nós temos a promessa, que nós somos redimidos, que nós somos propriedade exclusiva, e que nós somos, sim, propriedade exclusiva do Senhor. Isso, temos a promessa, nós somos selados pelo Espírito Santo. Essa igreja que Paulo cita aqui é a igreja revelada por meio do Evangelho de Jesus Cristo, que dá a ela e revela para ela a natureza dela, para não dizer que a igreja, ela é uma instituição criada pelos homens, não obstante formada, composta pelos homens, mas não criada pelos homens. A igreja nasceu com o Senhor Jesus Cristo, amém? Sendo assim, a gente vem trabalhando esse tema geral, o ser, como um dos pilares da nossa identidade em Cristo. Não obstante esse tema geral, nós, ao lermos os restantes dos capítulos, nós vamos entendendo que existem outros temas ou subtemas que corroboram, né, junto com esse tema geral. Por exemplo, até agora, pouco tempo, Paulo estava se reservando para falar da igreja como um todo, como membros que junto com outros membros formam um corpo e que se torna a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante, Paulo falando sobre isso no capítulo anterior, bem no finalzinho, veja aí no verso 20, por exemplo, do capítulo 2. Assim, para quem Paulo está falando? Aos gentios. Gentios aqui não são os judeus que tinham a promessa. Gentios, no grego aqui, é etnos, de etnias. Quando a gente fala de etnias, a gente está falando de muitas raças. São vários povos que não tinham nem de longe chance de ter a promessa da aliança. Mas, por conta da rejeição dos judeus ao Senhor Jesus Cristo, abriu-se a dispensação da graça de Deus, a promessa de Deus nos alcançou pela graça de Deus. Então hoje, eu e você, somos crentes em Jesus Cristo pela graça de Deus, por conta do Evangelho. Olha só que interessante. Enfim, esses gentios, ele escreve para eles, dizendo assim, olha, vocês tiveram sorte, vocês tiveram uma graça, vocês não faziam parte, mas agora, vocês fazem parte sim, vocês são elementos, vocês são peças nessa construção. Olha o que ele diz no verso 19 do capítulo 2, assim, já não sois estrangeiros, quer dizer, os que passam de longe, e peregrinos vagando por aí, mas agora, concidadãos dos santos, vocês fazem parte dos santos. Olha lá, sois da família de Deus,
Vocês não eram da família de Israel, agora vocês são. Agora olha o verso 20, edificados, vocês estão edificados agora sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quer dizer, gentil, você não tinha lugar nesse fundamento, agora tem um lugar para você sobre Jesus, e em Jesus. Verso 21, no qual todo o edifício que nasce e que cresce e que vai sendo construído sobre o fundamento que é Cristo, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, gentios, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meu Deus, é um privilégio fazer parte dessa igreja espiritual. Paulo está dizendo isso aqui. Por isso que a gente entende que no capítulo 3, Paulo parece que interrompe esse assunto sobre a igreja em si, e começa a dizer sobre ele, porque também uma igreja de Cristo tem que ter um líder chamado por Cristo. Por isso que ele começa a falar sobre ele, porque essa igreja também, Paulo se preocupa, ou melhor, ele entende que pelo Espírito, porque o Espírito aqui está o quê? Iluminando, ou melhor, inspirando, revelando para Paulo. Por isso fala, por revelação a mim foi concedida o mistério de Cristo. Então Cristo, através do Espírito, o Espírito de Cristo está mencionando para Paulo, e preparando ele, porque daqui um pouco no capítulo 4, ele vai falar assim, olha, Jesus mesmo, ele concedeu para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele concedeu para a igreja. Ele colocou na igreja, Jesus colocou na igreja, não foi o Espírito Santo, não foi Deus, porque no capítulo 12 de Romanos, Deus dá dons para a igreja, no capítulo 12, de 1 Coríntios 12, o Espírito dá para a igreja, mas aqui em Efésios 4, Jesus Cristo, Ele concede homens, profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres para a igreja, pessoas com esse chamado e com essa missão. E agora, por um momento, Paulo, ele se preocupa em dizer, não por ele, mas qual é a condição, quais são os efeitos de quem é chamado para ser um pregador para uma igreja, um apóstolo, um evangelista, um pastor e mestre, um profeta. Passa por aqui, todos aqueles que Deus concede para ministrar numa igreja, passa por esses efeitos. E deve saber que essas são as verdadeiras características que nós devemos ter como ministros da palavra do Senhor, para esta igreja. Nós vamos ver aqui no primeiro momento então, as características, o subtema, as características que identificam um ministro chamado para a igreja de Cristo. Características que identificam um ministro chamado para a igreja de Cristo. Antes de nós entrarmos propriamente dito provavelmente no texto do capítulo 3, eu quero ler aqui algumas características de um ideal, quero gerar uma expectativa para você, de um ideal, de um ministro que serviria para ser ministro da minha e da sua igreja. Isso aqui é uma expectativa do ideal. Eu não estou citando o fundamento bíblico aqui, mas eu vou ler essas características, para a gente depois comparar com aquilo que o próprio texto propõe, sobre quais são as características do ministro chamado para trabalhar com o corpo dele, com a igreja dele. Ele não chama qualquer um, e ele não deixa qualquer um trabalhar do jeito que ele quer. Nós estamos lidando com a noiva de Cristo. Nós estamos lidando com a esposa de Cristo. Qual é o homem que dá a sua esposa para ser cuidada por outro homem? Então, nós pastores podemos usurpar essa igreja. Podemos usar essa igreja. Podemos levar essa igreja a adulterar espiritualmente. O perigo é esse, quando a gente não entende que as características da palavra, elas surpreendem os apóstolos desse tempo.
os bispos desse tempo, os pastores desse tempo. Vão confrontá-los, porque todos querem ser apóstolos, bispos, mas não do jeito de Deus. Por isso que eu sempre falo às vezes, não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é de qualquer jeito, mas é do jeito de Deus. Vamos ao texto na perspectiva de uma expectativa do ideal. Eu acho que é o que você e nós esperamos para uma igreja. Primeiro só, dizer o que é característica. Características são qualidades que permitem distinguir uma pessoa ou coisa de outras de sua espécie. Aquilo que caracteriza o que é inerente, inseparável à natureza de uma pessoa ou coisa. Sendo assim, um ministro chamado para a Igreja de Cristo pode apresentar uma variedade de características que reflete sua vocação e aptidão para o ministério. Aqui nós veremos algumas, presta atenção. Primeira, convicção espiritual profunda. É o que você precisa, como ideal, esperar do pastor, do profeta, do evangelista, do mestre da sua igreja. Convicção espiritual profunda. Um ministro chamado para a Igreja de Cristo geralmente possui uma convicção espiritual profunda e uma forte relação pessoal com Deus. Sua fé é uma parte central de sua vida e serve como base para o seu chamado ministério. Segundo, chamado interior e confirmação externa. Ele experimenta um chamado interior de Deus para o ministério, frequentemente confirmado por outros líderes espirituais, membros da igreja ou circunstâncias providenciais, e isso é verdade, porque não somos nós que a Bíblia não dá espaço para nós nos intitularmos, autodenominarmos apóstolos, profetas, pastores. Tem que ser chamado por Deus, alguém tem que chamar para ser isso. Quando você tem essa convicção, naturalmente, quando você vive numa comunidade, e já tem essa consciência, você vai se dedicando, você vai se destacando, você vai se apresentando, a tua comunhão com Deus em oração, a tua leitura da palavra é diferente dos demais, o teu tempo com Deus é diferente, porque você está sendo preparado para ser um apóstolo, vamos pensar assim, um evangelista, um profeta, um pastor e mestre. Tem algo diferente nesse menino, quando ele fala, parece um pastorzinho. E eu me lembro, que eu andei 20 anos de skate, já era crente, andava com os meus amigos, que fumavam maconha do meu lado, e eu tinha princípios no meu coração, eu não me envolvia com isso, saía com eles, eu gostava deles, eu gostava dos meus amigos, por causa deles, e toda vez que eu estava com eles, todas as vezes, eles me respeitavam, zoavam às vezes. Domingo, era dia do Senhor, eu estava lá na igreja, depois eu saí do culto e ia sair com eles, mas eu ia para a igreja, e sempre tinha um ou outro que falava assim, olha lá o pastorzinho chegando, olha o pastorzinho chegando, e eu achava no primeiro momento, estão zoando a minha cara, mas no fundo do meu coração, não é porque eu tinha vocação, eu não tinha noção disso, é porque eu sabia, eu era crente, eu não escondia que eu era um menino que temia ao Senhor. Até os de fora estavam profetizando sobre a minha vida de certa forma, e a igreja via isso acontecendo, então você vai destacando, a igreja acaba confirmando, tem um pequeno apóstolo chegando aí, tem um pequeno profeta se levantando, tem um pequeno evangelista se levantando, e é isso que nós queremos dos nossos filhos, que eles sejam profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está vindo aí, e isso acontece, a igreja vai confirmando, e a igreja vai aceitando, estamos nós aqui, Juba, apesar de nós, então, chamado interior e confirmação externa. Outra coisa, dons e talentos espirituais, ele demonstra dons e talentos espirituais, como ensino, pregação, pastoreio, liderança, aconselhamento, que são essenciais para o ministério da Igreja de Cristo. Ele tem integridade moral e ética, ele vive uma vida de integridade moral e ética, sendo um exemplo para outros, em sua conduta pessoal e relacionamento e ministério.
Ele também tem paixão pelo Evangelho e pela missão. Ele tem uma paixão ardente pelo Evangelho de Cristo e pela missão de fazer discípulos, compartilhando o amor de Deus e levando outros a um relacionamento pessoal com Jesus. Ele também tem empatia e compaixão. Ele demonstra empatia e compaixão pelos outros, mostrando amor e cuidado genuínos pelas necessidades espirituais, emocionais, físicas das pessoas em sua comunidade. Também, habilidade de comunicação. Ele possui habilidades de comunicação eficazes, sendo capaz de transmitir a mensagem do Evangelho de forma clara, relevante, inspiradora. Por último, dessa lista de uma expectativa ideal, capacidade de liderança e trabalho em equipe. Ele tem habilidades de liderar, de uma liderança sólida, e é capaz de trabalhar bem em equipe, colaborando com outros líderes, membros da igreja, para alcançar objetivos comuns. Irmãos, isso aqui é um ideal. Tudo aqui é muito bom e é o que se espera. Mas o que faz esse líder chegar a ser reconhecido com esses dotes aqui? Com essas características? O que faz ele alcançar? Se nós queremos que o nosso pastor, o nosso profeta, o nosso evangelista, o nosso apóstolo, o nosso mestre, tenha essa lista de aptidões funcionais, como é que ele vai conseguir isso? Só cumprindo a lista? Ou existe um fundamento, uma fonte de conhecimento que revela para ele como ele vai alcançar isso? É aí onde a gente confronta e compara com as Escrituras. Não existe outra fonte que possa formar um verdadeiro apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre, senão as Escrituras. Não tem outra fonte. Você pode ter jeito de pastor, falar bem como pastor, mas você pode não ter o chamado de pastor. E engana muitos. Você tem comunicação, você é articulado. E eu até entendo que muitos estão sendo enganados por aí. Tem forma de piedade, mas nega a verdade. Meu Deus. Por isso que as Escrituras é a nossa segurança para nós identificarmos quais são as características de um verdadeiro ministro chamado para a igreja de Cristo. O texto está claro aqui, meus irmãos. Olha o verso 1. E nós vamos destacar o primeiro ponto. A primeira característica do ministro, segundo as Escrituras, segundo aqui o texto de Efésios, é a exclusividade. A primeira característica do ministro é a exclusividade. E eu quero explicar o que é isso. Exclusividade, na perspectiva bíblica, significa literalmente escolhido. Escolhido. Ele é exclusivo. Ele é o único diferente. Ele é único. Eu chamei você porque você é diferente de todos. Mas se Deus chamar o outro diferente, também vai ser exclusivo. É o exclusivo incluído. Ele tem exclusividade porque fica claro que essa exclusividade passa por essa expressão. E talvez nós não queremos ser exclusivos justamente por conta disso. Olha o verso 1, capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, o quê? Sou o quê? Meus irmãos, ele é prisioneiro de Cristo. A primeira característica de um ministro chamado para servir uma igreja de Cristo é que, primeiro, ele tem consciência de que ele é prisioneiro de Cristo. Presta atenção, a palavra prisioneiro aqui no grego é desmios, de del, significa vinculado, significa amarrado, preso. Quando ele usa a expressão aqui, por esta causa, ele está encerrando um assunto anterior e começando outro no meio do caminho, para explicar que só tem revelação para vocês, porque Deus me deu a graça de experimentar essa revelação, porque Deus me colocou como ministro sobre vocês. Eu não teria essa autoridade, essa posição, se Deus não me desse.
E eu só tenho isso, e só posso falar do Evangelho, disso, porque Deus me fez prisioneiro dele. Jesus Cristo, que vai conceder no capítulo 4 aqui, os apóstolos, evangelistas, profetas, Ele me escolheu para ser um prisioneiro primeiro de Cristo. Por isso que antes de você ser do seu marido, você era de Deus antes. Eu falo para os adolescentes às vezes, que querem namorar, querem casar, os jovens. Antes de você ser, antes de você ser dela, você é de Jesus primeiro. E antes dela ser sua, ela é de Jesus primeiro. Então, antes de eu ser um pastor para esta igreja, eu me tornei antes um prisioneiro de Cristo, amarrado. A ideia de prisioneiro, você está amarrado. A palavra que ele usa aqui no grego é isso. E interessante que a palavra no hebraico para prisioneiro significa um homem amarrado a uma outra pessoa. Literalmente, um homem amarrado a outra pessoa. Em outras palavras, Paulo falou assim: olha, pela graça de Deus, porque a palavra por esta causa, por esta graça, carim, de carismático, por esta causa, quer dizer, pela graça de Deus que me cercou, eu não merecia, Deus me cercou continuamente. Quando eu sou cercado continuamente por uma corda, eu estou amarrado a Ele. A graça me amarrou a Jesus Cristo. A graça me amarrou em Jesus Cristo. A graça me cercou como um muro continuamente. E quando ela vem como graça, porque toda a ação da graça só se relaciona nas Escrituras com os escolhidos, você não vai ver em nenhum momento a graça se relacionando com os de fora, a não ser a graça comum. Mas a graça da salvação, a graça salvadora, só se relaciona nas Escrituras com os salvos. Diferente da misericórdia, que é para todos. Porque misericórdia tem a ver com a situação do coração de Deus indo na direção daquele que está em condição de pecado. Porque até então, os de fora que não têm Deus, Deus está preservando pela misericórdia. Mas, quando chegar o tempo de Deus salvar, Deus está aproximando esse miserável para encontrar a porta do amor, que é Jesus, e apresentando um caminho de graça. Agora você entrou, nunca mais sai. Você entende que Paulo foi prisioneiro do começo ao fim da vida dele? Eu sou prisioneiro de Cristo. Interessante que os apóstolos de plantão, os bispos de hoje, não querem ser prisioneiros de Cristo. Porque quando ele é prisioneiro de Cristo, ele não é prisioneiro de uma igreja, ele não é prisioneiro de uma instituição, ele não é prisioneiro do dinheiro, ele é prisioneiro do Senhor e Salvador. Ele faz o que Jesus pede. Por isso que ele enfrenta, ele vai, ele sabe o que está fazendo, ele enfrenta, ele não tem medo de morrer, porque ele é prisioneiro de Cristo. Enquanto outros por aí estão se autodenominando, autopromovendo, querendo palco na igreja, enquanto não sabe que isso aqui não é palco, é altar. Porque enquanto você encarar, nós encararmos aqui como palco, a gente sempre tem que estar existindo, porque palco é para se apresentar. Agora altar, você só para morrer, porque é lugar de sacrifício. É diferente. Por isso nós não podemos tratar esse ambiente aqui, esse local, como palco, mas como altar. É isso. Essa afirmação de prisioneiro de Cristo tem um porquê. Por amor de vós. Olha o verso aí, primeiro. Por amor de vós, gentios. Olha interessante. Pela graça Deus me fez prisioneiro dele. Pela graça Cristo me fez prisioneiro dele, por amor dos gentios. Está dizendo assim, olha, os gentios só serão alcançados, outros povos só serão alcançados porque eu resolvi te amarrar a mim, porque aonde eu mandar você ir, você vai como prisioneiro, como servo meu. Então entenda, que quando você está livre, não tem comando sobre a sua vida, você faz o que você quer, você cria o caminho que você quer, mas quando alguém governa a sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo, presta atenção, você vai aonde Ele manda você ir. É diferente. Por isso que nós queremos a salvação, os benefícios da salvação, mas nós não queremos o senhorio de Jesus Cristo. Queremos o Salvador, mas não temos dificuldade de lidar com Ele como Senhor. Não existe isso, meus irmãos.
Se você foi salvo, necessariamente você tem um Senhor. E Senhor é o que vai autenticar a verdadeira salvação. O senhorio de Jesus Cristo o senhorio de Jesus Cristo na minha e sua vida é o que vai autenticar, testificar a verdadeira salvação sobre a minha vida e a sua. Porque se você quer só a salvação e não entende o senhorio de Jesus Cristo, desculpa, você está flertando com uma religião, flertando com uma instituição, flertando com um estilo gostoso de igreja, mas não entendeu quem é Cristo, porque o cabeça dessa igreja é Jesus Cristo, não é o pastor, não é a liderança. Quem comanda a sua vida é Jesus. Meus irmãos, eu tenho tanta coisa para falar que só Deus sabe. Mas vamos lá. 3 são as identificações dessa afirmativa como prisioneiro. O que um prisioneiro faz quando ele está prisioneiro? Preso a Jesus Cristo. Ele demonstra serviço dedicado. O ministro está disposto a sacrificar sua liberdade e autonomia pessoal em prol do serviço aos irmãos, os gentios. Ele se vê como um prisioneiro de Cristo, totalmente comprometido com o propósito de compartilhar o amor, a mensagem de Cristo com essa comunidade específica. Ele reconhece que o tempo dele é aqui, ele não quer se promover, ele fica se dedicando a uma comunidade. É igual um pai que se dedica à sua família e não quer se aventurar. Quantos pais de hoje casaram, querem viver como se fossem solteiros? Homens que não entenderam o que é casamento, o que é família, e querem flertar como se fossem solteiros. Não é verdade? Não existe isso. Eu não estou nem aí se não me convida para pregar ou não, se vou pregar fora, estou nem aí. Vocês não sabem como meu coração, só Deus sabe, em relação a essa igreja. Amanhã é minha folga. Se eu não souber lidar com a minha folga amanhã, eu já entro em ansiedade, porque eu tenho responsabilidades a partir de terça-feira, logo 6 horas da manhã, para lidar até o final de semana com essa igreja. Por isso, orem por mim, por favor, pela vida do Juba, amém? Pela liderança da nossa igreja. Pesa sobre nós a responsabilidade. Serviço dedicado. Segunda coisa, dentro do prisioneiro, submissão à missão de Cristo. Ao se considerar um prisioneiro de Cristo, o ministro reconhece sua vida, que a sua vida, seu ministério, estão inteiramente subordinados à missão de Cristo, de alcançar todas as nações. Seu amor pelos gentios o motiva a abraçar esse papel e a estar disposto a qualquer sacrifício necessário para cumprir essa missão. Terceiro, a identificação com os gentios. Paulo era judeu, mas Deus o levou a ter uma intimidade com esse povo. O ministro pode sentir uma forte identificação com os gentios e seu contexto, compartilhando seu sofrimento, lutas, aspirações. Essa identificação de identidade, metaforicamente, leva-o a se comprometer profundamente com seu bem-estar espiritual, físico, tornando-se, metaforicamente, um prisioneiro de Cristo em seu serviço amoroso. Prisioneiro de Cristo é a primeira característica de um pastor chamado para pastorear a igreja de Jesus Cristo. Quando nós fomos contratar um pastor para essa igreja, vamos perguntar quais são as características que você acha que você tem que ter para ser pastor dessa igreja. A dica fica aí para os que estão me vendo: eu sou prisioneiro de Cristo, ou eu sou o cara, eu fiz isso, fiz aquilo, o meu currículo está aqui, o ideal, a expectativa está aqui. Só que a Bíblia fala totalmente diferente. Ela fala de um homem que teve uma experiência profunda com Jesus no caminho de Damasco, foi quebrado, e depois disso ele só se viu amarrado em Jesus Cristo. Uma tradução que eu poderia dar para essa frase: assar significa um poder que amarra e vincula espiritualmente. É o poder de Deus que me amarra a Cristo espiritualmente. Meu Deus. Segunda característica do ministro é a responsabilidade. A primeira é a exclusividade, a segunda é a responsabilidade. Olha o verso 2,
O que diz aí? Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Olha aí, a responsabilidade, a ele, a segunda característica é que a ele foi confiada uma dispensação pela graça de Deus. Presta atenção, dispensação aqui significa oikonomia, significa economia. O que é economia? Administração. O que Jesus está fazendo com Paulo aqui? Dizendo assim, olha, você é meu prisioneiro, e como prisioneiro você vai administrar segundo a minha dispensação. De quem você lembra no Antigo Testamento? Que foi preso e administrava muito bem? Quem? José, que por sinal o nome dele, José, é parecido com Josué, que é parecido com Jesus, Yeshua, para mostrar que o primeiro a ser prisioneiro, e ele foi prisioneiro, ele foi preso por nós, e o primeiro a nos ensinar a administrar a nossa vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está falando de uma administração. Tende Deus dentro de vocês. Ânimo significa estar céus. Tem Deus, tem força de Deus dentro de vocês. Administra, Deus está dentro de vocês, e Deus vai dar poder para vocês administrarem no meio das aflições. Essa frase sugere que o ministro foi incumbido de uma tarefa e dever específico, ou seja, algo que foi entregue a ele por Deus. Isso sugere que o ministro reconhece que a sua responsabilidade é uma parte importante do seu chamado ou vocação divina, e que ele aceita com humildade e seriedade. 3, dentro desse ponto, são as identificações dessa afirmativa. Concessão divina de responsabilidade. É Deus que concede essa responsabilidade. O ministro, ele deve reconhecer isso, que Deus te dá. A palavra dispensação pode se referir a uma tarefa específica, papel, ou ministério confiado ao ministro por Deus. Ao dizer que essa dispensação foi confiada pela graça de Deus, enfatiza-se que a responsabilidade do ministro não é algo que ele ganhou por mérito próprio, mas que foi concedida como um presente gracioso de Deus. Empoderamento divino. Além disso, ao mencionar a graça de Deus, sugere-se que o ministro depende completamente da graça e do poder divino para cumprir sua responsabilidade. Ele reconhece que não é capaz de realizar seu ministério por suas próprias forças, mas é capacitado e fortalecido pela graça de Deus. Responsabilidade sagrada. Também pode implicar que a responsabilidade do ministro é vista como algo sagrado e digno de respeito, devido à sua origem divina. Quantos de nós hoje somos desrespeitados pelas figuras de muitos ministros e pastores aí fora, que estão deturpando a imagem? Gente, há muito tempo a gente tem ouvido, pelo menos uns 30 anos eu já tenho ouvido isso. Eu estou com 47 anos, 46, eu já ouvia que era difícil pastor fazer ficha cadastral nas lojas por aí, pelo menos há 30 anos atrás, quando eu tinha uns 15 anos. Se você falasse que você é pastor, eles não faziam uma ficha, não tinha esse negócio de crediário para você, cartão. A categoria, e é muito ruim isso, muito ruim. E a gente tem que entender que, se a gente não conseguir mudar, pelo menos a gente poder ser influência para os nossos próximos, que nós podemos ser diferentes. Pelo menos para vocês, Juba, nós queremos ser um pastor diferente para vocês. Amém? Orem por nós. Nós queremos ser pastores segundo o coração de Deus para essa igreja. Primeiro porque nós somos prisioneiros dele. Estamos amarrados no Senhor. A nós foi confiada essa administração de cuidar da igreja. Terceiro, característica, é que o ministro, ele é conhecedor do mistério de Cristo, ele é conhecedor das revelações de Deus. Olha o verso 3. Pois, segundo
uma revelação, porque ele não teria isso, presta atenção, ele não teria isso se não fosse revelado para ele. Me foi dado conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente. Tudo que eu disse no primeiro capítulo, no segundo capítulo, foi porque Deus revelou. O que está dizendo sobre o mistério aqui está dizendo o seguinte: não é o mistério não é algo incognoscível, que não pode ser conhecido, mas é algo que só pode ser conhecido através da revelação de Deus. Não tem como conhecer isso, não, tem, só se Deus revelar. Por isso que o pastor tem que buscar a Deus, porque a ele vai ser revelada coisas que nós não sabemos, sobre a vida da igreja, sobre uma palavra, sobre uma direção, e muitas vezes essa direção vai contra todos aqueles que estão nadando conforme a onda. Um exemplo disso é Jeremias, o profeta que profetizou na época dele, aonde vários profetas estavam profetizando para o rei, dizendo que eles voltariam para Jerusalém, para a terra prometida, e o profeta dizia assim: não, fica na Babilônia, plantem aí, constroem casa aí, tenham filhos e filhas aí, tenham netos aí, orem pela cidade onde vocês estão, orem na Babilônia, e fiquem aí, porque depois de 70 anos eu vou trazer vocês de volta. Quanto mais ele dizia isso, os outros profetas diziam mais: não, Deus vai fazer a gente voltar para a nossa casa. Eles não entenderam que a vontade de Deus era permanecer na Babilônia, porque quem não vive bem dentro da sua casa com Deus, tem que aprender a viver bem fora da casa de Deus. O filho que não aprende a dizer sim Senhor dentro de casa para o pai, vai aprender na cadeia a dizer sim Senhor para o agente penitenciário. Meus irmãos, ser conhecedor do mistério de Cristo sugere alguém que possui um entendimento profundo e íntimo dos ensinamentos e significado de Cristo, bem como dos mistérios espirituais associados a Ele. 3 são as identificações dessa afirmativa. Revelação divina, isso afirma que o conhecimento profundo do mistério de Cristo não foi alcançado por meio de um estudo ou reflexão humana, mas foi revelado diretamente por Deus. Olha só, é a vida de Paulo. O apóstolo Paulo recebeu insights, entendimentos espirituais sobre Cristo através da revelação e iluminação divina. Olha só agora, você vai lembrar, experiência pessoal também pode implicar que o indivíduo teve uma experiência pessoal de encontro com Cristo. De quem você lembra? Do próprio Paulo, no caminho de Damasco, aonde a verdade e o mistério de Cristo foram revelados de forma íntima e transformadora. Essa revelação pessoal pode ter sido vivenciada como uma revelação direta do próprio Cristo, através do Espírito Santo. Quando a gente acha que Paulo encontrou Cristo, quem queria encontrar era o próprio Jesus. Jesus já estava esperando ele, para interromper um caminho de destruição, porque Saulo tem as mesmas raízes de Saul, aquele que persegue. Quem que Saul perseguia? Davi. Aquele que persegue para destruir. O que Saulo fazia com os cristãos? Perseguia os cristãos. Então, olha que interessante, Jesus entra na sua história, na minha história, para interromper um caminho de destruição sobre a minha e a sua vida. Muda o seu caráter. De Saulo se tornou Paulo, pequeno. Porque Deus fala assim: ó, você pequeno nas minhas mãos, eu vou fazer você muito grande. E Paulo tornou exatamente esse homem, prisioneiro de Cristo, não mais um fariseu, mas um prisioneiro de Jesus Cristo, conhecedor dos mistérios de Cristo. Por fim aqui, conhecimento profundo espiritual. Além disso, ao destacar que o conhecimento do mistério de Cristo foi por revelação, enfatiza-se que a natureza espiritual e profunda desse conhecimento não se trata apenas de compreensão intelectual, mas dos ensinamentos de Cristo. Compreensão espiritual e íntima da pessoa de Jesus Cristo. E isso é o que tem propósito.
Meus irmãos, quando Deus levanta Paulo para isso, ele visa a dizer para uma igreja: quem é esta igreja? Quem é a igreja de Cristo? As características de um ministro para a igreja de Cristo. Que igreja é essa? Está aí no verso 6. A igreja, formada por gentios que não tinham chance, que são coerdeiros. Está aqui. Que igreja é essa? É formada pelos gentios, que são o quê? Os coerdeiros, identificados pelo legado. Está aí, coerdeiros. Este termo sugere que os crentes compartilham da herança de Cristo. Eles são considerados cordeiros com Cristo, o que significa que compartilham da mesma herança espiritual que Ele prometeu. Isso reflete a ideia de que os crentes têm um destino comum com Cristo no reino de Deus. Meu Deus, tem chance para nós, foi nos dado a chance, estamos aqui pela fé esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda coisa, identificados pela função. Olha lá no verso 6, parte B: membros do corpo de Cristo, membros do mesmo corpo. Esta é a metáfora bíblica que descreve os crentes como uma parte de um corpo que é Cristo. Assim como diferentes partes do corpo têm funções diferentes, os crentes têm diferentes dons e chamados, mas todos estão unidos em Cristo como uma unidade orgânica. Terceiro, identificados pela promessa. Olha lá, verso 6, parte C. Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Meu Deus, isso significa que os crentes são participantes conjuntos das promessas do Evangelho. Eles não apenas ouvem ou acreditam nas boas novas do Evangelho, mas também compartilham ativamente das bênçãos e promessas contidas nele. A identidade e a posição dos crentes como cordeiros com Cristo, membros do seu corpo e coparticipantes das promessas do Evangelho, reflete a unidade e a comunhão dos crentes com Cristo e entre si, bem como sua participação nas bênçãos e no propósito do Evangelho. Concluindo mesmo, de verdade, vejamos o verso 7, onde ele termina dizendo assim: olha, e é o que eu quero dizer para vocês, presta atenção. É possível que você tenha um status de alguma função na igreja aqui, mas tome cuidado. Você só pode ter de repente a função, mas não trabalhar e não ter o poder, não ter o potencial para isso. O que eu quero destacar é o seguinte: olha o verso 7. Do qual fui constituído ministro. Ministro aqui é a palavra para diáconos, dia através, conos, levantar poeira. A ideia de que o camelo ele levanta poeira para caminhar no deserto, para levar muito peso que ele precisa levar. Aquele que depressa levanta, levantando poeira. Ele foi constituído como diácono para o serviço. E olha só que interessante: do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. A primeira parte mostra o status da função da graça de Deus. Paulo tinha o status da função pela graça de Deus e exercia essa função. Isso sugere que o ministro exerce sua função com base na graça de Deus. Em outras palavras, sua capacidade de ministrar, liderar ou servir é sustentada e capacitada pela graça divina. Ele reconhece que sua posição e habilidades ministeriais não são alcançadas pelos seus próprios méritos, mas são concedidas pela graça de Deus. E aqui que está a grande crise: você pode ter o status da função, mas não ter o status da unção. Aí que é onde quero chegar. Você pode ser uma faca dentro de uma gaveta que nunca será usada, nunca trabalhada. Hoje mesmo, quer dizer, ontem, terminando, eu saí para comprar um objeto com a minha filha, e não encontrei nem num supermercado, nem outro supermercado, e fui num outro local, e não achei a coisa dela, e acabei comprando uma coisa para mim, um amolador de faca. Verdade, um amolador de faca, que facilita até para a Thaís amolar. Quando eu comprei a amolador de faca, quero testar as facas em casa, né? Ela jogou todas as outras facas. Ela deu, na verdade. E interessante que eu que dei, né? Porque ela colocou na panela, na forma, eu coloquei e doei. E eu não sabia que lá tá todas as facas que eu queria.
Só tinha uma miserável faca. E a miserável, abençoada, que a gente mais usa. Eu peguei essa miserável e comecei a amolá-la. E eu queria amolar as outras, mas não encontrei. E esse é o perigo. É não encontrar você disponível para ser usado para trabalhar. Você pode ter o status de diácono, mas não está aqui. E diácono aqui significa ministro, servo. Você pode ter status de líder de célula, de presbítero, de pastor, mas não estar aqui, disponível. Eu queria amolar, e eu queria amolar, porque em amolar eu vou te usar. E é aquele tempo que você acha que você está parado, Deus está amolando você, porque Deus vai te usar. Vai chegar uma hora que Deus vai para você cortar e funcionar. E é isso, onde a unção está no propósito. Se eu tenho o estado da função, então tenha o estado da unção para ser usado. Por isso que ele fala aqui na segunda parte do verso 7, aqui ó, a mim concedida segundo a força operante, de operar do seu poder. Está aí, o status da unção do poder de Deus. Isso indica que o ministro opera com a unção do poder de Deus. A unção refere-se à capacitação divina para cumprir uma tarefa específica. E o poder de Deus refere-se à energia sobrenatural, porque a palavra operação significa energes. Energia, dentro, ergues, trabalho, ergo, energo, trabalhando dentro, e é verdade. Se eu coloco na tomada o liquidificador, quando eu coloco na tomada, a energia vai sair, vai trabalhar dentro do liquidificador. É isso, eu sou um liquidificador, mas fora da tomada. Não tem poder sobre mim, não tem energia. Eu não funciono, é aquela coisa assim, eu sou não praticante. Já viu? Eu sou jogador de futebol não praticante. Já viu isso? Eu sou jogador de futebol não praticante. Igual um amigo meu na faculdade, eu sou meio crente. Meus irmãos, na dispensa celestial, onde Deus coloca os vasos, os objetos, Deus viu você para ser usado. Seja grande ou pequeno, e o pastor Jean sempre dizia, vaso pequeno enche mais rápido. E transborda mais rápido. Não tenha medo de ser, ou seja um vaso pequeno, disponível, anda na minha presença, e ser perfeito, porque está disponível, não é porque é o melhor, é porque está perto de mim. O duro é no escritório não achar uma caneta para escrever, mas está lá, a Bic fiel, não é uma Mont Blanc, mas é a Bic fiel, que escreve. O pior não é encontrar nenhuma Bic. Meus irmãos, o status da função é esse poder, assim como a graça, a unção e o poder de Deus são essenciais para o ministério eficaz do ministro. Finalizando mesmo, e concluindo, ao abraçar o status da função da graça de Deus, e o status da unção do poder de Deus, vive e ministra em total dependência e submissão ao Senhor ministro. Ele confia na direção, na capacitação e no fortalecimento divinos para guiar seu ministério, impactar positivamente a vida daqueles a quem ele serve, essa igreja de Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Esse texto não tem como pregar senão respeitar o texto expositivamente. Por isso nós estamos aqui pregando esse texto, dizendo para você que Deus levanta homens sérios sim, no meio de uma geração que talvez lá, como o texto diz, em outra geração não ouviu, mas essa geração está ouvindo, e ai de nós, se nós não atentarmos para as verdades da palavra. Não tem mais desculpa. Os tempos da ignorância já passaram, agora é hora de compreensão e de discernimento. Então, avancemos na vida espiritual, amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Pai bendito, que a tua igreja tenha uma semana abençoada, Pai. Que seja uma semana cheia de sinais, prodígios e maravilhas. Uma semana, Pai, onde os teus filhos vão viver pela fé, na dependência do Senhor, e serão obedientes nessa caminhada. E nessa obediência, Deus, pela fé, temendo ao Senhor,
vivendo de forma piedosa, Pai, eles serão abençoados e protegidos por essa obediência. Leva-os em paz, cubra-os com teu sangue, dê ordem aos teus anjos ao respeito deles. Pai, reveste, Pai, revista-os com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Pai, que teu povo seja um povo, Pai, que avance protegido pelo Senhor, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito e o amor de Deus e Pai estejam com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.